Fala pessoal, domingão, dia 31 de outubro, muito boa tarde a todos vocês. De antemão, desejo a todos um ótimo feriado prolongado, espero que todos estejam tendo um ótimo final de semana. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje vou acompanhar mais uma vez todos vocês nesse radar do mercado, nesse radar da semana, em busca aí de ativos, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, tentando aproveitar da melhor maneira possível, tentar buscar aí alguns ganhos, certa rentabilidade positiva. Enquanto eu rodo a vinheta, eu peço gentilmente que vocês deixem o like aí de vocês neste vídeo. Então, antes de darmos início aqui ao nosso radar, esses serão os ativos abordados aqui neste vídeo de hoje, começando pelo Ibovespa, dólar, DI Futuro, Petrobras, Vale 3, Ambev, BBSE 3, Prio 3, Lojas Renner, Marfrig, Multi 3, Raia Drogasil e CESP 6. Então, esses serão os ativos analisados aqui no radar desta semana. Deixa eu já retirar daqui. Então, começando pelo Ibovespa, que na última semana apresentou queda de 2,63%, dando continuidade ao movimento de baixa, dando continuidade à sinalização negativa de topo descendente que havia sido gerada, depois de testar ali a média móvel de 13 períodos. Está em cima de uma região aqui muito importante de suporte, aí na casa dos 102 mil pontos, para ser mais exato, 102.900 pontos. Depois dessa região tem uma outra região de fundo também, e depois essa última, região de topo, e depois essa outra região de fundo. Topo esse na casa dos 101.259 pontos e o fundo arredondando ali na casa dos 94 mil pontos. Lembrando que pelo gráfico mensal o Ibovespa anulou aí no mês de outubro a sua antiga tendência de alta, ao perder aí a mínima do último fundo ascendente, aumentando a expectativa de poder vir testar aqui esse último fechamento, quem sabe até este fundo anterior, fechamento aí na casa dos 102.900 e o fundo mesmo lá do semanal na casa dos 94 mil pontos. Então existe a expectativa de que em novembro ainda apresente aí nova perda de mínima e venha oscilar aí, testar essas regiões um pouco mais abaixo. Para isso, pelo gráfico diário, precisaria apresentar o quê? Ou continuidade aí do movimento de queda logo na abertura da semana, ou ainda mesmo que apresente certo recuo aqui até a média móvel de 3 períodos, ainda fica uma expectativa de poder aí dar continuidade na sequência desta tendência, deste movimento de baixa, a favor aí da fortíssima tendência de baixa do gráfico diário, do gráfico semanal e o viés de baixa lá também do gráfico mensal. Falando um pouquinho agora do dólar. Dólar que na última semana apresentou aí leve queda de 0,48%, ainda está dentro de um movimento de alta, mínimas ascendentes aqui, mas já começa a esboçar aí certa fraqueza na ponta compradora por conta deste recuo já um pouco mais forte e também não ter mais essa nova superação de máxima aqui, fica mais evidente pelo gráfico diário que ocorreu aí esse recuo mais forte até a média móvel em cima de lateralização e topo anterior ali e gerando nova sinalização. Então assim, fica uma expectativa de poder da continuidade, mas precisa apresentar o quê? Superações de máxima aqui pelo gráfico diário, dando sequência aí ao movimento de alta, podendo aí sim vir superar a máxima lá do semanal que eu mencionei, na casa dos 5.797. Para isso, pelo gráfico de 60 minutos, precisaria aqui acontecer força na ponta compradora, voltando para cima aí dessas regiões de máximas anteriores, desses fechamentos anteriores aqui em cima dessa lateralização em cima da média móvel, de lateralização anterior também. Então, basicamente, esboçar força aí na ponta compradora. No gráfico de 10 e 15 minutos, novos sinais de alta acima aí dos 5.682 vão possibilitando compra, né? Tentando pegar aí a sequência deste movimento aqui no gráfico de 60 minutos, a favor também da tendência do gráfico diário. Falando um pouquinho agora do DI Futuro, DI 25, começando pelo semanal, 6% de alta, superando a máxima da semana anterior também, dando sequência ao movimento de alta. Embora aí tenha apresentado certa fraqueza no último dia, a gente vai conseguir enxergar isso melhor no gráfico diário, mas ainda está dentro de um movimento de alta, existe a possibilidade de ainda ter mais alguma coisa aqui para cima, mais uma ou duas semanas aí dentro deste movimento. Para isso, no gráfico diário, precisa aí acontecer correções do preço, seguidos de novos sinais de alta, preferencialmente testando a média móvel de 13 períodos, possibilitando compra aí e
indo em condição com o gráfico semanal, dando continuidade, né, àquele movimento de alta, a tendência de alta. Lembrando que aqui também é uma tendência de alta, então mesmo que apresente correção aqui, sinalização de topo, vindo testar a média móvel, ainda assim mantém aí a tendência de alta. O que vai enfraquecendo essa tendência seria voltar aí para baixo da média móvel de 13 períodos. Então fica uma expectativa mais positiva também, mesmo que se apresente aí certa correção no curto prazo, ainda de poder apresentar a sequência do movimento aí nas próximas semanas. Falando um pouquinho agora de Petrobras, gráfico semanal, Petrobras que chegou a apresentar uma excelente alta durante a semana, chegou a esboçar ali alta de quase 7,5% e acabou fechando aí com 6,26% de alta, se sustentando acima da média móvel de 13 períodos, ainda dentro de um processo de correção com as máximas descendentes aqui. Existe também a expectativa de poder perder aqui essa mínima na semana que vem, poder apresentar aí um recuo do preço, vindo testar aí regiões um pouquinho mais abaixo, próximo ali da região dos R$ 24,93, então arredondando ali próximo aí da região dos R$ 25, existe essa expectativa e o que aumenta é realizar aí novas perdas de mínima no decorrer das próximas semanas. Para isso, pelo gráfico diário, precisa apresentar a continuidade do movimento de queda também, realizar novas perdas de mínimas. Aqui pelo diário tem uma região muito importante de suporte na casa aí dos R$ 26,30, então essa pelo curto prazo seria uma região muito importante aí de segurar o preço para não voltar aqui para baixo, que é aquela região que eu mencionei lá do gráfico semanal, próximo ali dos R$ 24,50. Então fica aqui um ponto de alerta, essa região dos 26,30 no curto prazo aqui da Petrobras, mas sabendo que gerou aqui nova sinalização também de topo descendente, então aumentando aí realmente um viés mais negativo. Confirma um pivô de baixa se perder a mínima deste fundo também, ainda essa semana, na casa ali dos R$ 25,77. Para voltar a apresentar força aí na ponta compradora, seria basicamente voltar aí para cima da média móvel de 3 períodos e dar sequência com novas superações de máxima no decorrer da semana. Próximo ativo, Vale 3. Vale 3 que na última semana apresentou queda de 5,88%, então depois de gerar sinalização de topo descendente, mais próximo da média móvel de 13 períodos, o ativo deu continuidade nessa semana, perdendo uma importante região de suporte, que era esse último fundo anterior, na casa aí dos R$ 74,87, perdendo aqui todas essas mínimas também, aumentando aí a expectativa de poder dar continuidade, um pouquinho mais de força agora, Petrobras, neste movimento de queda. Petrobras não, perdão, Vale 3. Se a gente olhar aqui para o gráfico semanal, não tem nenhum ponto muito relevante de suporte pela frente. Então, se a gente for lá no gráfico mensal, a gente também não consegue enxergar isso. Então, seria que basicamente buscar aqui pela retração de Fibonacci. O primeiro ponto mais interessante seria aqui de relevante, seria a região aí dos R$ 62,86. Poxa, Kaique, então vai buscar essa região? Eu não sei se vai, mas esse é um ponto relevante de suporte. Caso o ativo dê continuidade neste movimento de queda, aqui seria um ponto onde ele poderia parar e apresentar um possível repique do preço, gerar novo sinal de alta. Então, essa seria uma região aí relevante. Depois dela, a região dos 53, que já é mais próxima também dessas regiões aqui de topos anteriores, máxima ali dos R$ 50 e o fechamento em 47,93. Então, um pouquinho mais próximo ali. No gráfico diário, apresentou aí sinalização de queda no início da semana, sinalização de topo descendente, próximo da média móvel de 3 períodos. Para quem abriu venda nessa sinalização, até o momento não saiu da operação, não teve superação de máximo, então já pode reposicionar o stop acima aí dos 73,16. Caso nessa semana aconteça aqui alguma superação de máximo, saída da operação aí para quem estava vendido no curto prazo, tentando pegar aí a sequência desse movimento. Existe a expectativa de poder continuar, então eu recomendo que vá reposicionando o stop a cada nova máxima descendente aí que o ativo for realizando no decorrer dessa próxima semana. Próximo papel, Ambev 3, que foi um ativo bem solicitado aí. Vamos falar rapidamente aqui do gráfico semanal, que na última semana apresentou boa alta de 13,27%, anulando essa sinalização aqui negativa que vinha ocorrendo, então essa sinalização leve de topo ali, topo descendente inclusive, mas assim, foi relevante no quesito de voltar para cima da média móvel de 13 períodos, voltar para cima dessa região de topo e fundo anterior,
bem próximo já do outro topo também. Então, assim, apresentou bastante força aí na ponta compradora nesta última semana, a Ambev. Se a gente olhar pelo gráfico diário, foi em razão deste forte gap de alta, que acabou fechando ali o dia com 9,72% de alta. Tá bom, Kaique, mas e aí, eu compro ou não? O que eu faço? Minha recomendação seria que aguardasse aí pelo menos mais 2 a 3 dias aí de correção e uma nova sinalização de alta já vai possibilitando compra. Então lá para quinta-feira ou sexta-feira vai viabilizando aí compra, tentando pegar algo mais para cima. Você compraria já, Kaique, se superasse aqui essa máxima? Não compraria. Seria interessante se superasse essa máxima, mas que ainda assim voltasse a apresentar aqui um movimento de queda antes de dar continuidade, tá? Que aí essa superação de máxima significaria o quê? Uma superação de máxima aqui pelo gráfico semanal. Isso indica que, olha, os compradores conseguiram superar a região que eles conseguiram ir no máximo até a última semana. Estamos corrigindo, mas a expectativa é de que possamos voltar na próxima. Então, seria basicamente uma superação de máxima, um candle de indefinição aí na semana, mas com a expectativa de poder dar continuidade no quesito de corrigiu aqui no diário, gerou sinal de alta, poder dar essa continuidade aqui. Então, eu aguardaria. Eu prefiro aguardar aí para ter uma relação de risco-retorno melhor aqui na operação, né? Que eu posiciono um stop mais bem definido. Se eu simplesmente comprar aqui e posicionar o stop abaixo do gap, eu teria correndo um risco aí para um swing trade de 6,24%, sendo que a volatilidade do papel é em 3% aí. Então, basicamente, o meu risco 2 vezes maior que a volatilidade média do papel. Então, eu recomendaria aguardar aí. Próximo ativo, BBSE3, que está dentro de uma tendência de alta. Eu venho comentando sobre esse papel há um tempinho aqui no radar da semana. Neste momento, dentro de um processo de correção no preço, já estabeleceu aqui um movimento de queda, tem duas mínimas descendentes. Então, ficar de olho aí, se aproximar da média móvel de 13 períodos dessa região de topo anterior durante a semana e apresentar novo movimento de alta, novo sinal de alta, fundo ascendente, abre possibilidade de compra, ou ainda que seja um movimento um pouquinho mais lateral, mas com as máximas descendentes também, e gera novo sinal de alta um pouquinho mais acima, também abre possibilidade de compra, tentando pegar aí a continuidade da tendência de alta e também a continuidade aqui do movimento de alta do gráfico semanal que vem sendo apresentado, depois de voltar aqui para cima dessa região de fundo anterior, que era uma região de resistência. Então está apresentando aí força na ponta compradora BBSE3. Próximo ativo, PRIO 3. Esse aqui seria basicamente para um perfil um pouquinho mais arrojado. Se continuar aqui apresentando fraqueza para cair, uma nova sinalização de alta com um stop um pouquinho mais curto em cima da média móvel aqui, que é basicamente a média móvel do gráfico semanal, abre possibilidade de compra, tentando pegar aí primeiramente um repique até a média móvel de 13 períodos. E aí um ponto de atenção, se chegar na média móvel, gerar novo sinal de topo descendente, aí gera sinal de saída dessa operação de compra um pouquinho mais arriscada, porque aumenta a chance de poder dar continuidade a todo esse movimento de queda que vem sendo apresentado. Então, gerou sinalização depois de mais um ou dois candles aqui com fraqueza para cair, sem perder a média móvel, essa superação de máxima abre possibilidade de compra. Recomendo que utilize menos capital também nessa operação, tá? Porque aqui já seria uma compra contra a tendência. E aí tentando pegar primeiramente esse repique. Se voltar para cima da média móvel, melhor ainda, posicionando aí realmente força na ponta compradora, e aí vai só reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente. Mas por que você está falando isso, Kaique? Que não está dentro de um processo de correção no semanal? Sim, está, mas existe a expectativa de poder ter aqui uma semana de alta, de repente, algo semelhante ao que aconteceu com a Petrobras, e aí gera novo sinal de topo, e aí seria essa sinalização negativa pela média móvel ali que eu mencionei, e acabar recuando aí no finalzinho da semana, mas teria como pegar aí esse repique do preço aqui até a média móvel de 3 períodos. Então, ficar de olho aí se apresentar essa fraqueza aqui para continuar corrigindo. Próximo ativo, Lojas Renner. Loren 3. Esse papel aqui é mais para ponta vendedora. De que forma, Kaique? Se a gente olha aqui para o gráfico semanal, dentro de um movimento de queda um pouco mais forte, ocorreu aqui uma lateralização do preço, voltou a apresentar forte semana de baixa e essa última semana uma semana de indefinição. Então existe a expectativa de que a próxima semana seja também uma semana de queda. Então, se existe essa expectativa, eu ficaria de olho aqui também. Se apresentar um recuo do preço, se aproximando da média móvel, de região de resistência, de fundo anterior, e gerar a sinalização de topo descendente, abre possibilidade de venda, tentando pegar aí a sequência deste movimento de baixa, a sequência dessa tendência de baixa aqui do gráfico diário também. Então,
precisa esboçar, pelo menos vir testar aqui essa região da média móvel de 13 períodos para apresentar a sinalização depois, tá? Basicamente mais 2 candles aí nessa operação, dentro desse movimento de alta, com as mínimas aqui ascendentes também, pessoal. Isso aí é um ponto muito importante. Aí vai abrir possibilidade de venda, tentando pegar a sequência do movimento. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig que vinha dentro de um processo de correção, estava brigando para não continuar aqui para baixo. Então assim, depois desse movimento de queda, lateralizou, brigando para voltar aqui para cima da média móvel. A maior probabilidade era de que ele apresentasse um candle aqui para baixo, dando continuidade à correção lá do gráfico semanal também, que havia sido gerada a sinalização de topo. Mas ocorreu o contrário, não perdeu mínima e aí aqui no diário voltou com força para cima da média móvel de 3 períodos, para cima dessa lateralização aqui anterior também. Então assim, fica uma expectativa de, mesmo que dê continuidade ao movimento de alta, se lateralizar aqui no decorrer da semana e aí lá no finalzinho apresentar a nova sinalização de fundo ascendente aqui acima, abre possibilidade de compra, tentando pegar a continuidade desta tendência e essa continuidade aqui também, reversão primeiramente desse topo gerado, superações aí de máximas também pelo gráfico semanal. Então, mais uma aí pelo menos superando essa máxima e uma correção aqui em direção à média móvel de 3 períodos, abre possibilidade de compra na sequência. Então essa daí seria mais para o finalzinho da semana que vem também. Próximo ativo, Multi3. Multi3 que seria um ativo aqui também para a ponta vendedora. No gráfico semanal, movimento de queda, lateralização, novo movimento de baixa, um pouquinho mais forte. Mesmo subindo 5,41%, existe a expectativa de poder aqui continuar este movimento de queda. De que forma, Kaique? Se subiu, pois é, subiu, mas se a gente olha aqui para o gráfico semanal, ó, não foi um movimento relevante. Esse movimento de queda foi muito mais forte. Neste momento, batendo em cima dessa zona aqui de resistência anterior, a própria média móvel de 13 períodos. Então, se apresentar aqui dificuldade para voltar, semelhante ao que eu falei de loja Zener, voltar para cima da média móvel e gerar sinalização baixista de topo, foco em venda, tentando pegar aí a sequência do movimento, pelo menos até essa região de fundo aqui, na casa dos R$ 17,30 e depois a mínima ali em R$ 16,71. Próximo ativo, Raia Drogasil. A Raia Drogasil que veio apresentando aí essa semana um forte movimento de alta, voltando para cima da média móvel de 13 períodos, batendo nessa região de resistência anterior neste momento, mas se lateralizar aqui em cima da média móvel, em cima dessa região de resistência, gerar novo sinal de alta e dar sequência ao movimento, nessa sinalização de alta abre possibilidade de compra, tentando pegar aí a sequência do movimento, que seria basicamente tentar aqui pegar uma reversão pelo gráfico semanal também do papel. E por fim, CESP6, que é um ativo também para a ponta compradora, dando continuidade ao movimento de alta aqui no gráfico semanal. Se o ativo apresentar aí lateralização no início da semana e um novo sinalzinho de alta, abre possibilidade de compra também no decorrer da semana. Então seria basicamente lá próximo de quinta ou sexta-feira também, pensando aí que terça-feira não tem pregão. Então seria basicamente aí uma sinalização de alta um pouquinho mais para o final da semana também, mas com viés mais positivo também. Mesmo que venha um pouquinho aqui mais para baixo, essa sinalização aqui abre possibilidade de compra também, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejo mais uma vez a todos um ótimo feriado e a gente se vê amanhã no Radar do Mercado, para quem estiver aí disponível. E uma ótima semana também a todos vocês. Um grande abraço.